Imagine acordar todos os dias com dor. Não uma dor passageira, como a de uma noite mal dormida ou de um esforço a mais. Mas uma dor constante, espalhada pelo corpo, mudando de lugar, de intensidade, de humor. Uma dor que parece gritar por dentro, enquanto o mundo lá fora segue sem perceber. Essa é a realidade silenciosa de milhões de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que tentam explicar o inexplicável, que lutam para continuar, mesmo quando o simples ato de levantar da cama parece uma batalha. Elas sorriem, trabalham, cuidam dos filhos e, muitas vezes, ninguém imagina o peso invisível que carregam. E quando buscam ajuda, o que encontram? Olhares de dúvida. Médicos que dizem: seus exames estão normais. Familiares que perguntam: mas você tem certeza que não é psicológico? Amigos que pensam: é exagero. A fibromialgia é assim, invisível, misteriosa e, para muitos, incompreendida. Uma condição que desafia a medicina, a ciência e, principalmente, a empatia humana. Mas afinal, o que é a fibromialgia? E a pergunta que ecoa na mente de quem sofre com ela: ela tem cura? Hoje, a ciência já avançou mais do que nunca na busca por respostas. Mas antes de falar de curas e descobertas, precisamos entender a essência do problema. O que acontece dentro do corpo e da mente de quem convive com essa dor sem rosto. Porque a verdade é que a fibromialgia não é apenas uma doença física. Ela é uma condição complexa, que afeta o corpo, o cérebro e até a alma. E para compreendê-la, precisamos olhar além dos exames, além do que os olhos veem. Imagine Maria. Ela tem 38 anos, trabalha, cuida dos filhos, e por fora, parece bem. Mas há meses, sente dores nas costas, nos braços, nas pernas. O sono é leve, o corpo acorda cansado. Cada toque parece um golpe. Cada ruído alto, um tormento. Ela vai ao médico, e os exames mostram que está tudo normal. Mas ela sabe que não está. Sente a dor como se o corpo inteiro gritasse. E, ainda assim, precisa ouvir que é coisa da sua cabeça. Maria é o retrato de milhares de pessoas que convivem com a fibromialgia. Uma condição que, por muito tempo, foi tratada como um enigma, um diagnóstico de exclusão, algo que se dizia apenas quando nada mais explicava a dor. Mas os tempos estão mudando. A ciência, hoje, começa a entender o que antes parecia invisível. Pesquisadores do mundo todo têm se dedicado a compreender o que realmente acontece dentro do sistema nervoso dessas pessoas, e os resultados são surpreendentes. Mas antes de falarmos dessas descobertas, há algo que precisa ser dito. A fibromialgia não define quem a tem. Ela pode limitar, mas também revela a força de quem vive com ela todos os dias. A força de levantar mesmo com dor, de sorrir mesmo com cansaço, de resistir quando o corpo pede pausa. Este vídeo é uma jornada, uma viagem profunda pelos bastidores da fibromialgia. Vamos explorar o que a ciência já sabe, o que ainda busca descobrir e, principalmente, o que podemos fazer hoje para viver melhor, mesmo sem uma cura definitiva. Você vai entender o porquê dessa dor constante. Vai conhecer o que acontece no cérebro e no corpo. Vai descobrir os caminhos da ciência, as promessas do futuro e as histórias de quem transformou sofrimento em superação. Mas, acima de tudo, este é um convite à empatia. Porque compreender a fibromialgia não é apenas falar de ciência, é falar de humanidade. É reconhecer que há dores que não aparecem em exames, mas são tão reais quanto qualquer ferida visível. Então,
se você tem fibromialgia, este vídeo é para você. Para que se sinta compreendido, acolhido e esperançoso. E se você não tem, este vídeo também é para você. Para que entenda o que tanto sentem, em silêncio, todos os dias. Afinal, como entender algo que não se vê? Como curar algo que a própria medicina ainda decifra? E o mais importante, será que um dia a fibromialgia terá cura? Essas são perguntas que a ciência tenta responder e que nós vamos investigar juntos, passo a passo, ao longo desta jornada. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a dor é invisível, mas a esperança é real. Onde cada descoberta traz uma nova luz. E onde o conhecimento é o primeiro passo rumo à cura, talvez não da doença, mas da indiferença. Porque, no fim, nem toda cura vem de um remédio. Algumas começam com a compreensão. Agora que entendemos o peso invisível da fibromialgia, é hora de desvendar o que realmente acontece dentro do corpo de quem vive com ela. O que é, afinal, essa condição misteriosa? E por que a ciência diz que a dor não está só no corpo, mas também no cérebro? Você já sentiu o corpo inteiro doer, e não soube explicar o porquê? Como se cada músculo, cada articulação, cada parte do seu ser estivesse cansada, mesmo sem um motivo aparente. Para quem vive com fibromialgia, essa sensação é o ponto de partida de uma batalha diária. Uma batalha silenciosa entre o corpo, o cérebro e a compreensão dos outros. Mas o que exatamente é essa condição tão falada e, ao mesmo tempo, tão mal compreendida? A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dor generalizada em todo o corpo, acompanhada de fadiga intensa, alterações do sono, problemas de memória e uma sensibilidade tão grande que até um toque leve pode doer. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é uma inflamação nos músculos e não é uma doença reumática clássica. Na verdade, ela é uma disfunção no processamento da dor pelo sistema nervoso central. O cérebro e a medula espinhal dessas pessoas amplificam os sinais de dor, como se o volume da dor estivesse sempre no máximo, mesmo quando o estímulo é mínimo. É como se o sistema nervoso tivesse um alarme de incêndio interno que dispara com qualquer faísca, e, mesmo quando o fogo já acabou, ele continua tocando. Essa é a fibromialgia. O corpo sente uma dor real, mas a origem está em como o cérebro interpreta os sinais. E isso não é imaginação, nem coisa da cabeça. É uma alteração física e química no funcionamento do sistema nervoso. A síndrome da dor invisível. A Organização Mundial da Saúde reconhece oficialmente a fibromialgia desde 1992. Ela atinge cerca de 2 a 4% da população mundial, sendo muito mais comum em mulheres, especialmente entre os 30 e 60 anos, embora homens e até crianças também possam desenvolver a síndrome. O problema é que, por não deixar marcas visíveis, como inflamações, feridas ou alterações em exames, muitas vezes é vista com desconfiança. Quem sofre com ela costuma ouvir frases que doem tanto quanto a própria dor física. Mas você não parece doente. Isso é só estresse. Você precisa se esforçar mais. Mas quem vive isso sabe. O corpo fala, mesmo quando os exames se calam. A fibromialgia afeta a maneira como o corpo sente e responde à dor, mas também impacta profundamente a vida emocional e social. O cansaço constante, o sono que não recupera e a dor sem pausa podem levar à ansiedade, depressão e isolamento. E é justamente essa sobreposição de sintomas que torna o diagnóstico tão difícil. Como a fibromialgia é diagnosticada? Não existe um exame único que comprove a fibromialgia. O diagnóstico é clínico, feito por meio da observação de sintomas,
exclusão de outras doenças e pela história do paciente. Os médicos costumam seguir critérios definidos pelo Colégio Americano de Reumatologia, que incluem dor generalizada por pelo menos 3 meses, presença de sintomas associados, como fadiga, sono não reparador e dificuldade de concentração, ausência de outra causa médica que explique a dor. Em outras palavras, o diagnóstico não depende de um exame de sangue ou imagem, mas de uma escuta cuidadosa. E é aí que muitos pacientes se perdem, porque, infelizmente, nem todos os profissionais estão preparados para reconhecer uma condição tão subjetiva e complexa. A conexão corpo-mente. Embora a fibromialgia seja uma condição física, fatores emocionais podem influenciar muito sua intensidade. Estresse crônico, traumas passados, experiências dolorosas ou perdas significativas podem funcionar como gatilhos. Não porque a dor é psicológica, mas porque o cérebro, ao registrar o sofrimento emocional, altera os circuitos da dor física. É uma dança delicada entre corpo e mente. E compreender isso é o primeiro passo para o alívio. Alguns cientistas acreditam que a fibromialgia é resultado de uma combinação de fatores. Genética, que predispõe o sistema nervoso à hipersensibilidade. Infecções, que podem despertar o gatilho inicial. Traumas físicos ou emocionais, que ligam o sistema da dor. Distúrbios do sono, que impedem o corpo de se regenerar. Tudo isso forma um círculo vicioso. Quanto mais dor, mais estresse. Quanto mais estresse, mais dor. O sono que não descansa. Dormir deveria ser o momento em que o corpo se recupera. Mas para quem tem fibromialgia, o sono costuma ser leve, fragmentado e inquieto. Pesquisas mostram que, durante o sono profundo, fase essencial para a regeneração, o cérebro dessas pessoas permanece em estado de alerta, impedindo o descanso real. O resultado: o corpo acorda como se nunca tivesse dormido. E esse cansaço constante aumenta ainda mais a sensibilidade à dor. É como se o corpo nunca desligasse. Mais do que dor, uma síndrome sistêmica. Embora a dor seja o sintoma mais marcante, a fibromialgia vai muito além disso. Ela pode causar problemas de memória e concentração, fibrofog, tonturas, formigamentos e sensibilidade a sons ou luzes fortes, síndrome do intestino irritável, rigidez muscular, especialmente pela manhã, alterações no humor e crises de ansiedade. Tudo isso forma um mosaico de sintomas que variam de pessoa para pessoa. E é justamente essa variedade que faz da fibromialgia uma condição tão desafiadora de entender e de tratar. O peso do julgamento. Um dos maiores fardos de quem tem fibromialgia não é apenas a dor. É a dúvida dos outros. Muitos perdem empregos, relacionamentos e até amigos por causa da incompreensão. É um sofrimento duplo, físico e social. Mas há algo poderoso em saber o nome daquilo que antes era um mistério. Entender que não é loucura, não é invenção, é o primeiro passo rumo à aceitação e ao cuidado. A importância do diagnóstico correto. Receber o diagnóstico de fibromialgia pode ser assustador, afinal, não há uma cura definitiva. Mas, ao mesmo tempo, pode ser libertador. Porque, finalmente, a dor ganha um nome. E com o nome, vem o poder de buscar o tratamento certo. A ciência mostra que com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, é possível reduzir drasticamente os sintomas e recuperar a qualidade de vida. A fibromialgia pode não ter cura, mas tem caminhos, e cada pessoa que se entende melhor, aprende a conviver melhor com ela.
Agora que entendemos o que é a fibromialgia e como ela se manifesta, é hora de voltarmos no tempo. De descobrir quando essa condição começou a ser reconhecida pela medicina, e como a ciência passou de ignorar a dor a finalmente ouvi-la. Durante muito tempo, a dor foi tratada como um mistério. Na história da medicina, o que não se podia ver, simplesmente não existia. Feridas, inflamações, tumores, tudo isso o olhar médico podia medir, registrar, comprovar. Mas e quando a dor não deixava rastros visíveis? E quando o corpo gritava, mas os exames diziam tudo normal? Foi nesse silêncio entre a dor e a compreensão que nasceu o longo caminho da fibromialgia. O início, reumatismo sem inflamação. As primeiras descrições de algo parecido com a fibromialgia surgiram ainda no século XIX. Médicos da época falavam em reumatismo muscular, uma condição onde o paciente sentia dores difusas, mas sem inflamação visível. Não havia microscópios avançados, nem exames de imagem. Então, tudo o que se podia fazer era observar e anotar o que o paciente relatava. Alguns profissionais começaram a perceber um padrão. Pessoas, especialmente mulheres, relatavam dores generalizadas, fadiga e hipersensibilidade ao toque, sintomas que pareciam fugir das doenças conhecidas. Mas, sem provas físicas, muitos desses relatos eram simplesmente ignorados ou atribuídos a nervosismo. A dor, quando não se via, era vista como fraqueza. As décadas do ceticismo. Durante boa parte do século XX, a fibromialgia viveu nas sombras da medicina. Entre os anos 1950 e 1970, começou a se usar o termo fibrosite, acreditando-se que pequenas inflamações nos tecidos moles explicariam o problema. Mas as pesquisas mostraram que não havia inflamação alguma. A palavra fibrosite caiu, e com ela, o pouco de credibilidade que a condição tinha. Pacientes continuavam sofrendo, e a medicina, sem respostas, recuava. A dor era rotulada como psicossomática, coisa da mente, histeria feminina, somatização. Muitos foram tratados com antidepressivos sem diagnóstico correto, ou simplesmente deixados de lado. Essa época foi marcada por silêncio e descrença. A ciência ainda não tinha ferramentas para ver o que estava acontecendo dentro do cérebro. E o resultado foi cruel. Milhares de pessoas viveram, e ainda vivem, sem validação, sendo tratadas como se sua dor não fosse real. O ponto de virada. Nos anos 1980, algo começou a mudar. Pesquisadores começaram a buscar uma explicação mais profunda. O Colégio Americano de Reumatologia, em 1990, publicou um estudo histórico. Pela primeira vez, definiu critérios diagnósticos para a fibromialgia, incluindo a presença de dor em pelo menos 11 de 18 pontos específicos do corpo, conhecidos como tender points. Foi um marco. Pela primeira vez, a medicina reconhecia a síndrome como algo real, mensurável e digno de estudo. A partir daí, o termo fibromialgia, do latim fibro, tecido, mio, músculo, e algia, dor, se consolidou. O nome trouxe não só um diagnóstico, mas uma identidade para quem vivia na sombra da dúvida. Mas ainda havia muito a descobrir. Os exames continuavam normais, e isso mantinha a desconfiança viva. Era como se a ciência dissesse: sabemos que dói, mas ainda não sabemos por quê. A era da neurociência. A dor no cérebro. Nos anos 2000, os avanços tecnológicos abriram uma nova janela para a compreensão da fibromialgia. Com exames como a ressonância magnética funcional, fMRI,
os cientistas finalmente conseguiram ver o que antes era invisível. E o que descobriram foi surpreendente. O cérebro de pessoas com fibromialgia processa a dor de maneira diferente. Regiões responsáveis pela percepção da dor, como o tálamo e o córtex somatosensorial, ficam hiperativas, mesmo diante de estímulos leves. É como se o sistema nervoso estivesse preso em um modo de alerta constante, um alarme que não desliga. A dor, portanto, não é imaginária, mas uma resposta amplificada e real. Essa descoberta mudou tudo. De repente, a fibromialgia passou a ser estudada não como um problema muscular, mas como uma síndrome de sensibilização central. A dor não vinha dos músculos, mas de um sistema nervoso que interpretava sinais de forma distorcida. A ciência começava, enfim, a ouvir a dor. O reconhecimento global. Em 1992, a Organização Mundial da Saúde, OMS, reconheceu oficialmente a fibromialgia como uma condição médica real, listando-a na Classificação Internacional de Doenças. Esse foi um passo essencial para o reconhecimento social e científico. Mas, mesmo com a validação da OMS, a batalha pela credibilidade ainda não terminou. Em muitos países, inclusive hoje, pacientes continuam enfrentando olhares de descrença. A fibromialgia desafia o modelo tradicional da medicina, aquele que só acredita no que pode medir. E é por isso que tantos lutam não apenas contra a dor física, mas também contra o estigma. A virada de olhar. A história da fibromialgia é, antes de tudo, uma história de escuta. Da medicina que aprendeu, pouco a pouco, a ouvir o que antes ignorava. Da ciência que deixou de procurar apenas no corpo e começou a observar o cérebro, as emoções e o contexto humano da dor. Hoje, sabemos que a fibromialgia não é apenas um diagnóstico, mas um símbolo de resiliência. Ela representa a luta de milhões de pessoas que se recusaram a ser silenciadas, que insistiram em dizer: minha dor é real. E graças a essa insistência, a ciência continua avançando. Os estudos não param, as descobertas crescem, e a compreensão se aprofunda a cada ano. Um novo capítulo. A história que começou com descrença e invisibilidade hoje caminha com esperança. A fibromialgia não é mais um mistério total, é uma fronteira científica em constante expansão. E a pergunta que move essa jornada ainda ecoa. Se já entendemos o que ela é e como começou, o que mais a ciência descobriu sobre essa dor? Será que estamos mais perto da cura do que imaginamos? Agora que conhecemos a história por trás da fibromialgia, é hora de mergulhar nas descobertas mais recentes. Vamos entrar no cérebro, entender o que realmente acontece lá dentro, e descobrir o que a ciência já sabe sobre essa dor que parece não ter fim. Durante décadas, a fibromialgia foi tratada como um mistério. Mas, aos poucos, a ciência começou a acender pequenas luzes dentro dessa escuridão, e o que ela encontrou foi revelador. Hoje, sabemos que a fibromialgia não é apenas uma dor nos músculos. Ela nasce de algo muito mais profundo, uma desregulação no sistema nervoso central, que faz o corpo sentir dor de maneira amplificada, mesmo quando não há lesão alguma. É como se o cérebro tivesse um botão de volume da dor, e, na fibromialgia, esse botão ficasse preso no máximo. A hipersensibilidade da dor. Em pessoas sem fibromialgia, o corpo envia sinais de dor ao cérebro apenas quando há algo realmente errado, uma inflamação, uma lesão, um machucado. Mas nas pessoas com fibromialgia, esse sistema parece hiperconectado.
Estudos mostram que o cérebro delas reage a estímulos leves como se fossem agressões reais. Um toque suave, uma pressão leve, o frio, o som, tudo pode ser interpretado como dor. Pesquisadores chamam isso de sensibilização central. É o mesmo que acontece quando um sistema de alarme fica tão sensível que dispara até com o vento. O corpo tenta avisar de um perigo que, na verdade, não existe. Essa hipersensibilidade não é fraqueza, é uma alteração biológica. Exames de ressonância magnética funcional, fMRI, mostraram que, em pessoas com fibromialgia, regiões do cérebro ligadas à dor, como o tálamo e o córtex somatosensorial, ficam mais ativas mesmo diante de estímulos pequenos. É o cérebro vivendo em modo de alerta constante. O papel dos neurotransmissores. Mas o que faz o cérebro reagir assim? A resposta está em uma sinfonia invisível. Os neurotransmissores, as substâncias químicas que regulam nossos impulsos nervosos. Na fibromialgia, cientistas descobriram níveis alterados de vários deles. Baixa serotonina e dopamina, ligadas ao bem-estar e ao controle da dor. Aumento da substância P, um mensageiro químico que intensifica a sensação dolorosa. Desequilíbrio de norepinefrina, que regula o estado de alerta e o estresse. Essa mistura cria um cenário caótico dentro do sistema nervoso. O cérebro recebe muitos sinais de dor e tem poucas ferramentas para inibi-los. É como tentar apagar um incêndio com pouca água. Essas descobertas foram essenciais para mudar o rumo da medicina. Elas mostraram que a fibromialgia tem base biológica real, e não é resultado de imaginação ou dramatização. O corpo também fala. Mesmo que a origem principal esteja no cérebro, o corpo também manifesta sinais dessa desordem. Estudos identificaram alterações no sistema nervoso autônomo, aquele que controla funções automáticas como batimentos cardíacos, digestão e temperatura corporal. Por isso, muitas pessoas com fibromialgia relatam tonturas, palpitações, intestino desregulado e suor excessivo. O corpo inteiro participa da desorganização do sistema nervoso. Além disso, há uma relação estreita com o sono. Durante o sono profundo, o corpo deveria liberar hormônios de reparação e reduzir os níveis de dor. Mas em quem tem fibromialgia, o cérebro permanece em alerta, impedindo esse descanso. O resultado é um ciclo cruel. Quanto menos descanso, mais dor, e quanto mais dor, menos descanso. Estresse, trauma e memória da dor. Outra descoberta importante é a ligação entre fibromialgia e experiências traumáticas, sejam físicas, emocionais ou ambas. O estresse crônico altera o eixo hormonal que regula o cortisol, o hormônio do estresse. Com o tempo, o corpo perde a capacidade de voltar ao equilíbrio. É como se o sistema de defesa tivesse esquecido como desligar. Essa memória da dor, somada à hipersensibilidade do cérebro, cria uma espécie de circuito fechado. A dor se alimenta dela mesma. E por isso, muitos pacientes relatam que momentos de tensão emocional ou ansiedade agravam os sintomas, não porque é psicológico, mas porque emoção e dor compartilham os mesmos caminhos no cérebro. A genética da dor. Nos últimos anos, estudos genéticos mostraram que algumas pessoas têm maior predisposição à fibromialgia. Certas variações em genes ligados à serotonina, dopamina e norepinefrina aumentam a chance de desenvolver a síndrome.
Isso não significa que a doença é herdada no sentido clássico, mas que algumas pessoas nascem com um sistema nervoso mais sensível. Quando esse sistema é exposto a traumas, infecções, estresse intenso ou privação de sono, a fibromialgia pode emergir. Em outras palavras, o terreno é genético, mas os gatilhos são ambientais. A dor como linguagem do corpo. A ciência já descobriu muito, mas ainda há mistérios. Por que algumas pessoas entram em remissão total, enquanto outras lutam por toda a vida? Por que a dor aparece mais em mulheres? Por que alguns sintomas se confundem com outras doenças? Essas perguntas ainda estão em aberto. Mas uma coisa é certa: a fibromialgia é real, mensurável e tratável. A ciência hoje consegue ver a dor invisível, e isso é um avanço gigantesco. Mais do que um diagnóstico, a fibromialgia é um lembrete poderoso de como corpo e mente estão profundamente conectados. Ela nos mostra que o sofrimento humano não se resume a exames, ele vive nos circuitos, nas emoções e na história de cada pessoa. Agora que você sabe o que realmente acontece dentro do corpo e do cérebro, surge a grande pergunta: se a ciência já entende tanto sobre a fibromialgia, por que ainda não existe uma cura? No próximo capítulo, vamos falar sobre isso, sobre o mito da cura e o caminho realista que a medicina está trilhando. Depois de entender o que acontece no corpo e no cérebro de quem vive com fibromialgia, surge uma pergunta inevitável: existe cura? Essa é, talvez, a questão mais repetida nos consultórios e fóruns de pacientes. E também é a que mais gera esperança e frustração. A resposta curta é: a fibromialgia ainda não tem cura definitiva. Mas isso não significa que não haja saída, nem que o sofrimento dure para sempre. Há diferença entre cura e controle. A medicina moderna prefere usar outra palavra: controle. Porque a fibromialgia não é como uma infecção, que se elimina com antibióticos. Ela é uma condição crônica e complexa, que envolve múltiplos sistemas do corpo. Isso quer dizer que, em vez de buscar um remédio milagroso, o caminho está em reprogramar o corpo e o cérebro, pouco a pouco, passo a passo. Com o tratamento certo, muitas pessoas conseguem reduzir drasticamente os sintomas, recuperar o sono, a disposição e até voltar a viver sem dor constante. Algumas chegam a períodos de remissão completa, em que a dor praticamente desaparece. Então, não é o fim. É um recomeço, com outra perspectiva. Porque ainda não há cura. A principal razão é que a fibromialgia não é uma doença única. Ela é uma síndrome, um conjunto de sintomas que variam muito de pessoa para pessoa. Em uma paciente, o gatilho pode ser o trauma emocional, em outra, uma infecção viral, em outra, o estresse crônico ou a genética. Essa diversidade torna impossível uma única cura universal. Além disso, como a dor da fibromialgia nasce dentro do sistema nervoso, não há um inimigo externo a ser eliminado. A medicina ainda está aprendendo como reequilibrar o cérebro, os neurotransmissores e o sistema de dor de forma duradoura. Mas os avanços são promissores. Novos estudos em neuromodulação, microbiota intestinal, terapias psicossomáticas e medicina integrativa mostram resultados animadores. O caminho realista. A verdadeira transformação vem de uma abordagem multidisciplinar. Exercícios leves e graduais, como hidroginástica e alongamento, ajudam a reeducar o corpo.
Terapias cognitivas ensinam o cérebro a reagir diferente à dor. Sono, alimentação e manejo do estresse se tornam pilares de equilíbrio. E o mais importante, acolhimento e empatia. A ciência pode oferecer ferramentas, mas o que realmente sustenta a recuperação é o entendimento. Quando o paciente entende o que está acontecendo dentro dele, a dor deixa de ser um inimigo invisível e se transforma em um diálogo. Um novo olhar. Talvez o nome cura precise ser substituído por algo mais bonito. Renascimento. Porque viver com fibromialgia é aprender a ouvir o corpo com mais respeito, a desacelerar e a se reconectar com a própria força. A cura pode não estar em um comprimido, mas está no caminho, e esse caminho existe. No próximo capítulo, vamos descobrir o que realmente funciona no tratamento, o que a ciência recomenda e o que milhares de pessoas têm feito para viver melhor, mesmo com fibromialgia. Nos últimos anos, a ciência deu passos importantes no tratamento da fibromialgia. Hoje, já se sabe que não existe uma única solução mágica, mas sim um conjunto de estratégias que, combinadas, podem transformar completamente a vida do paciente. Exercícios de baixo impacto. Movimento é remédio. Atividades como hidroginástica, yoga suave e caminhadas leves são consideradas o pilar do tratamento. Ao contrário do que muitos pensam, o repouso constante piora os sintomas. O corpo precisa ser reeducado a se mover sem medo. Esses exercícios estimulam endorfinas, melhoram o sono e reduzem a sensibilidade à dor. Terapia cognitivo-comportamental. A mente também participa do processo. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, ajuda o paciente a identificar pensamentos automáticos que aumentam o sofrimento e a substituí-los por estratégias mais saudáveis. Não se trata de pensar positivo, mas de reprogramar o cérebro para lidar melhor com os estímulos dolorosos e o estresse. Respiração, mindfulness e sono restaurador. Técnicas de respiração consciente e mindfulness ajudam a reduzir o estado de alerta constante do sistema nervoso. Quando praticadas regularmente, essas técnicas melhoram o controle da dor e favorecem um sono mais profundo e restaurador, algo essencial para a recuperação. Medicamentos. A ciência também oferece suporte farmacológico. Os medicamentos mais usados incluem antidepressivos, como duloxetina e amitriptilina, neuromoduladores, como pregabalina, e analgésicos leves. Eles não curam, mas diminuem a intensidade da dor e melhoram a qualidade de vida. Novas abordagens promissoras. Estudos recentes investigam técnicas como estimulação cerebral não invasiva, terapias de luz, som e neurofeedback, que buscam equilibrar a atividade neural. Há também pesquisas controladas com microdoses de canabinoides e psilocibina, avaliando seu potencial para modular a dor e reduzir a ansiedade sempre em contextos científicos, sem apologia ao uso recreativo. Além disso, cresce o interesse pela alimentação e pela microbiota intestinal. Um intestino equilibrado pode reduzir inflamações e até melhorar o humor. O poder da rotina e da autocompaixão. O maior remédio, porém, pode estar nas pequenas coisas. Uma rotina estável, autocuidado e autocompaixão. Aceitar os limites do corpo não é desistir, é o primeiro passo para recuperá-lo. A ciência mostra o caminho. Mas é o paciente, com coragem e paciência, quem escreve a própria cura interior. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que a medicina integrativa e as terapias complementares têm acrescentado e como o corpo, mente e alma podem trabalhar juntos na jornada de quem vive com fibromialgia.
Maria passou quase 10 anos sem diagnóstico. Sentia dores por todo o corpo, noites mal dormidas, exaustão constante e, pior, ninguém acreditava nela. Ouviu frases como é estresse, é coisa da sua cabeça, você precisa se esforçar mais. Até que, um dia, uma médica olhou nos olhos dela e disse: "Você não está imaginando. Isso tem nome, fibromialgia." A partir daí, tudo mudou. Não porque a dor desapareceu de repente, mas porque Maria entendeu o que estava acontecendo. Ela começou a praticar hidroginástica, aprendeu técnicas de respiração e se permitiu descansar sem culpa. Criou uma rotina, buscou apoio em grupos online e, principalmente, aprendeu a ser gentil consigo mesma. Hoje, ela ainda sente dor, mas vive com propósito. Transformou sua experiência em um blog de apoio, onde ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Histórias como a de Maria se repetem pelo mundo. Elas mostram que a fibromialgia pode mudar um corpo, mas não define uma vida. Com informação, acolhimento e autocuidado, é possível transformar a dor em força e escrever uma nova história. Porque a dor pode limitar o corpo, mas nunca o poder de recomeçar. A ciência segue avançando e, a cada novo estudo, a esperança cresce. Pesquisadores do mundo todo estão explorando as bases genéticas da fibromialgia, buscando entender por que algumas pessoas desenvolvem a síndrome e outras não. Essas descobertas podem abrir caminho para tratamentos personalizados, feitos sob medida para o perfil biológico de cada paciente. Outros estudos investigam novos medicamentos que modulam o sistema nervoso central, capazes de regular os neurotransmissores envolvidos na dor sem causar efeitos colaterais intensos. A tecnologia também entra em cena. Com o apoio da inteligência artificial, cientistas estão criando algoritmos capazes de identificar a fibromialgia em estágios iniciais, acelerando o diagnóstico e evitando anos de sofrimento. Em laboratórios e centros de pesquisa, já há casos de remissão completa em testes experimentais, resultado da combinação entre terapia, reeducação neural e intervenções inovadoras. Mas talvez a cura não venha de um único remédio e sim de um novo entendimento sobre o corpo e a mente, onde ciência e sensibilidade caminham juntas. A fibromialgia pode ainda não ter um fim definitivo, mas o futuro se mostra cada vez mais promissor e cheio de possibilidades reais de recomeço. A cura talvez não esteja em um comprimido, mas em uma nova forma de compreender o ser humano. Se você chegou até aqui, respire fundo. Talvez este vídeo tenha despertado lembranças, dores ou até esperanças adormecidas. Mas, acima de tudo, espero que tenha trazido entendimento. A fibromialgia não é apenas uma doença. É uma experiência humana complexa, onde corpo, mente e alma conversam em um idioma que a medicina ainda está aprendendo a traduzir. E se há algo que a ciência, a dor e a vida nos ensinam, é que compreender também é uma forma de curar. Durante muitos anos, pessoas com fibromialgia foram silenciadas, desacreditadas, chamadas de frágeis ou dramáticas. Mas agora, pouco a pouco, o mundo começa a ouvir suas vozes. E cada pessoa que entende essa condição se torna parte da mudança, porque a empatia também é medicina. Um agradecimento e um pedido. Se este vídeo te tocou, seja porque você vive com fibromialgia, conhece alguém que enfrenta essa jornada, ou simplesmente quer compreender melhor o outro, obrigado. Você faz parte dessa corrente de consciência que está transformando a forma como o mundo enxerga a dor invisível. Mas o conhecimento só cumpre seu papel quando é compartilhado. Então, eu te faço um pedido. Compartilhe este vídeo. Pode ser com um amigo, um familiar, um grupo de apoio ou até nas suas redes sociais. Porque, às vezes, uma simples informação pode ser o que alguém precisava para entender o que sente há anos. E talvez, com esse gesto, você ajude alguém a encontrar esperança. Um novo olhar.
A fibromialgia ainda não tem cura, mas isso não significa que o futuro seja sem luz. A ciência segue buscando respostas, e a cada nova descoberta, o horizonte se abre um pouco mais. Mas talvez o primeiro passo para qualquer cura esteja dentro de nós. Curar a indiferença, o preconceito, o silêncio. Porque quando escolhemos enxergar o outro com empatia, já começamos a transformar o mundo.